Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Aqui quem fala é Mike Freta e hoje eu vou ler com você o primeiro capítulo do livro As Leis da Natureza Humana. Então, antes disso, curta o vídeo e, se possível, se inscreva no canal, assim mais pessoas terão acesso ao meu conteúdo. Sem mais delongas, vamos à leitura do livro As Leis da Natureza Humana, o primeiro capítulo, Domine o seu emocional. A primeira lei é a lei da irracionalidade. Você gosta de se imaginar no controle do seu destino, conscientemente planejando o curso da sua vida da melhor maneira possível. Mas você é, em grande parte, inconsciente de quão profundamente suas emoções dominam você. Elas fazem você se virar para ideias que acalmam o seu ego. Elas fazem você procurar evidências que confirmem o que você já quer acreditar. Elas fazem você ver o que você quer ver, dependendo do seu humor, e esta desconexão da realidade é a fonte das más decisões e padrões negativos que assombram a sua vida. Racionalidade é a capacidade de neutralizar esses efeitos emocionais, pensar em vez de agir, ou melhor, pensar em vez de reagir, abrir sua mente para o que está realmente acontecendo, ao contrário do que você está se sentindo. Isso não vem naturalmente, é um poder que devemos cultivar, mas ao fazê-lo, percebemos o seu incrível potencial. A Atena interior. Um dia, no final do ano de 432 AC, os cidadãos de Atenas receberam algumas notícias muito perturbadoras. Representantes da cidade-estado de Esparta tinham chegado na cidade e apresentaram-se ao governo ateniense para conciliar um novo termo de paz. Se Atenas não concordasse com esses termos, então Esparta declararia guerra. Esparta era o arqui-inimigo de Atenas e muitos queriam que eles entrassem em guerra. Atenas liderou uma liga de estados democráticos na região, enquanto Esparta liderou uma confederação de oligarquias conhecido como os Peloponesianos. Atenas dependia de sua marinha, de sua riqueza, era o poder comercial proeminente no Mediterrâneo. Esparta dependia do seu exército. Foi um estado milenar, um estado militar total. Até então, as duas potências haviam evitado uma guerra direta, porque as consequências poderiam ser devastadoras para ambos os lados. Mas todo o seu modo de vida poderia ser colocado em perigo, certamente para Atenas e sua democracia e sua riqueza. Agora, no entanto, a guerra parecia inevitável e uma sensação de desgraça iminente rapidamente se estabeleceu pela cidade. Poucos dias depois, a Assembleia Ateniense se reuniu em Pnyx Hill com vista para Acrópole para debater o ultimato espartano e decidir o que fazer. A Assembleia foi aberta a todos os cidadãos do sexo masculino e em torno de 10.000 deles se reuniram na colina para participar do debate. Os falcões entre eles estavam em um estado de grande agitação. Atenas deveria aproveitar a iniciativa e atacar. Esparta primeiro, disseram eles. Outros lembraram que em uma batalha terrestre, as forças espartanas eram quase imbatíveis. Atacar Esparta dessa maneira seria jogar direto em suas mãos. As pombas eram todas a favor de aceitar a paz, os termos, mas, como muitos apontaram, isso só mostraria medo e encorajaria os espartanos.
só lhes daria mais tempo para ampliar o seu exército. Para trás e para frente foi o debate, com emoções ficando muito quentes, pessoas gritando e nenhuma solução satisfatória à vista. Então, no final da tarde, a multidão de repente cresceu e quietamente apareceu uma figura familiar que se adiantou para se dirigir à Assembleia. Este foi Péricles, o mais velho estadista da política ateniense, agora 60 anos de idade. Péricles era amado e sua opinião seria muito importante, mais do que a de qualquer um. Mas apesar do respeito dos atenienses por ele, eles acharam um líder muito peculiar, um líder mais filósofo do que político. Para aqueles com idade suficiente para lembrar o início de sua carreira, foi verdadeiramente surpreendente o quão poderoso e bem-sucedido ele se tornou. Ele não fez nada do jeito habitual. Nos primeiros anos de sua democracia, antes de Péricles, apareceu em cena os atenienses. Antes de Péricles, tinham um cenário onde a personalidade dos seus líderes eram homens que poderiam dar uma inspiradora direção no cenário. Eram pessoas que tinham um discurso persuasivo e tinham um talento para o drama. No campo de batalha, estes homens eram tomadores de riscos. Eles muitas vezes empurravam para campanhas militares que eles poderiam liderar, dando-lhes uma chance de ganhar glória e atenção. Eles avançavam em suas carreiras representando alguma facção na Assembleia, latifundiários, soldados, aristocratas, e fazendo tudo o que podiam para além dos seus interesses. Isso levou uma política altamente divisiva. Líderes subiam e desciam em ciclos de alguns anos, mas os atenienses estavam bem com este processo. Eles desconfiavam de qualquer um que durasse muito tempo no poder. Então, Péricles entrou na vida pública por volta de 463 a.C. e Atenas, a política nunca mais seria a mesma. Seu primeiro movimento foi o mais incomum de tudo. Embora ele tenha vindo de uma família aristocrática ilustre, ele aliou-se às crescentes classes médias e baixa da cidade. Fazendeiros, remadores da marinha, artesãos, que eram o orgulho de Atenas. Ele trabalhou para aumentar sua voz na Assembleia e dar-lhes maior poder na democracia. Esta não foi uma pequena facção, ele agora liderava, mas a maioria dos cidadãos atenienses não se pareciam muito convencidos. Parecia impossível controlar uma multidão tão grande e indisciplinada de homens, como seus interesses variados, mas ele era tão fervoroso em aumentar o seu poder que ele, lamentavelmente, ganhou a confiança e o apoio do povo. Como sua influência cresceu, ele começou a se afirmar na Assembleia e alterar suas políticas. Ele argumentou contra a expansão de Atenas no Império Democrático. Ele temia que os atenienses superassem e perdessem o controle. Ele trabalhou para consolidar o império e fortalecer alianças. Quando chegou a guerra e foi desenvolvido a servir como general, ele se esforçou para limitar campanhas e ganhar com manobras, com perda mínima de vidas. Para muitos, isso parecia não heróico, mas como essas políticas entravam em vigor, a cidade entrou em um período de prosperidade sem precedentes. Não havia mais guerras desnecessárias, e isso drenava os cofres, e o império funcionava de forma suave, como nunca antes. O que Péricles fez com o crescente excedente de dinheiro assustou e surpreendeu os cidadãos. Em vez de usá-los para comprar favores políticos, ele iniciou um projeto massivo de construção pública em Atenas. Ele construiu templos, teatros, salas de concerto, colocando todos os artesãos atenienses para trabalhar. Em todo lugar que se olhava, a cidade era tomada de pessoas e obras.
Ele favoreceu de uma forma muito forte a arquitetura que refletia sua estética pessoal, ordenada altamente de forma geométrica, monumental, mais calmamente para os olhos. Sua maior comissão foi do Parthenon, com sua enorme estátua de Atena de 40 pés. Atena era o espírito guia de Atenas, a deusa da sabedoria e inteligência prática. Ela representou todos os valores que Péricles queria promover. Em uma só mão, Péricles transformou a aparência e o espírito de Atenas e entrou em uma era de ouro em todas as artes e ciências. Qual foi talvez a qualidade mais estranha de Péricles? Foi a sua fala, foi o seu estilo, contido e digno. Ele não foi para os voos habituais de retórica. Em vez disso, ele trabalhou para convencer uma audiência através de hermeticamente desenvolver argumentos. Isso faria as pessoas ouvirem de perto, enquanto seguiam cursos interessantes de sua lógica. O estilo era atraente e calmo, ao contrário de qualquer de outros líderes. Péricles permaneceu anos no poder, décadas. Colocou o seu selo total sobre a cidade e o seu jeito discreto. Ele tinha seus inimigos. Isso foi inevitável. Ele permaneceu no poder por tanto tempo que muitos o acusaram de ser um ditador secreto. Ele era suspeito de ser ateu, o homem que zombou de todas as tradições. Isso explicaria por que ele era tão peculiar, mas ninguém poderia argumentar contra os resultados de sua liderança. E agora, quando ele começou a se dirigir à Assembleia naquela tarde, sua opinião sobre a guerra com a Esparta teria o maior peso. Em um silêncio veio sobre a multidão, enquanto a multidão esperava ansiosamente para ouvir seu argumento. Atenienses, ele começou, minhas opiniões são as mesmas de sempre. Eu sou contra fazer quaisquer concessões aos peloponesianos, embora eu seja ciente de que o estado de espírito entusiasta em que as pessoas estão persuadidas a entrar em uma guerra não é retido quando se trata de ação, e que a mente das pessoas é alterada pelo curso dos acontecimentos. Diferenças entre Atenas e Esparta deveriam ser resolvidas através de árbitros neutros, ele lembrou. Isso definiria um precedente perigoso se cederem às unilaterais visões dos espartanos. Onde isso terminaria? Sim, uma batalha terrestre direta com Esparta seria suicídio. O que ele propôs, em vez disso, era completamente novo nos limites da guerra. Era totalmente de forma defensiva. Ele traria dentro das muralhas de Atenas todos aqueles que vivem na área. Deixe os espartanos chegarem e tentar nos atrair para lutar, ele disse. Devastem nossas terras. Nós não vamos morder a isca. Nós não vamos lutar em terra. Como o nosso acesso ao mar, manteremos a cidade suprida. Nós usaremos nossa marinha para atacar suas cidades costeiras. Conforme o tempo passa, eles vão crescer na frustração pela falta de batalha. Tem que alimentar e fornecer ao seu exército proventos permanentemente. Eles ficarão sem dinheiro. Seus aliados vão brigar entre eles. A festa da guerra de Esparta, dentro de Esparta, será desacreditada e uma verdadeira paz duradoura será acordada. Tudo com despesas mínimas de vida e dinheiro de nossa parte. Eu poderia lhe dar muitas outras razões, concluiu ele, porque você deve se sentir confiante na vitória final. Se você só fazer a sua mente
para não adicionar ao império enquanto a guerra está em andamento e não para sair do seu caminho para se envolver em novos perigos. O que eu temo é não a estratégia do inimigo, mas nossos próprios erros. A novidade do que ele estava propondo despertou grande debate. Nem falcões, nem pombas eram satisfeitos com o seu plano, mas no final, sua reputação de sabedoria levou o dia e a sua estratégia foi aprovada. Meses depois, a guerra fatídica começou. No começo, tudo não prosseguiu como Péricles previa. Os espartanos e seus aliados não ficaram frustrados quando a guerra se arrastou, mas apenas mais ousados. Os atenienses foram os únicos a desanimar, vendo suas terras destruídas sem retaliação. Mas Péricles acreditava no seu plano e que não poderia falhar, enquanto os atenienses permaneciam pacientes. Então, no segundo ano de guerra, um desastre inesperado aconteceu. Uma poderosa praga entrou na cidade. Com tantas pessoas embalando dentro das paredes, se espalhou rapidamente, matando mais de um terço da cidade e dizimando as fileiras do exército. Péricles pegou a doença e, como ele estava morrendo, ele testemunhou um pesadelo final. Tudo o que ele tinha feito por Atenas durante tantas décadas parecia desvendar de uma só vez. As pessoas descendo ao delírio em grupos até que foi cada um por si. Se ele tivesse sobrevivido, ele quase certamente encontraria uma maneira de acalmar os atenienses e intermediar uma paz aceitável com Esparta, ou ajustar suas estratégias defensivas, mas agora era tarde demais. Por mais que pareça estranho, os atenienses não choraram pelo seu líder. Eles o culparam pela peste e protestaram contra a ineficácia de sua estratégia. Eles não estavam mais de ânimo para paciência ou restrição. Eles haviam sobrevivido ao seu tempo e suas ideias agora eram vistas cansadas de um velho homem. Seu amor por Péricles se transformou em ódio. Como ele não estava mais lá, as facções retornaram com muita vingança. A guerra se fez e se tornou popular. A festa alimentou e amargurou incrivelmente muitas pessoas em direção aos espartanos, que haviam usado a praga para avançar posições. Os falcões prometeram que recuperariam a iniciativa e esmagariam os espartanos com uma estratégia ofensiva. Para muitos atenienses, estas palavras vieram com um grande alívio, uma liberação de emoções reprimidas. Como a cidade se recuperou lentamente da peste, os atenienses conseguiram ganhar vantagem e os espartanos processaram pela paz. Querendo derrotar completamente o inimigo, os atenienses pressionaram vantagem, apenas para encontrar os espartanos e recuperar ali o processo e virar a mesa. De volta, ano após ano, a violência e a amargura em ambos os lados aumentaram. Em um ponto, Atenas atacou a ilha de Melos, um aliado espartano, e quando os melians se renderam, os atenienses voltaram a matar todos os seus homens e a vender as mulheres e as crianças foram para a escravidão. Nada remotamente parecido acontecera com Péricles. Então, depois de tantos anos de guerra, em 415 a.C., vários líderes atenienses tiveram uma ideia interessante sobre como entregar o fatal golpe. A cidade-estado de Siracusa era o poder crescente na ilha de Sicília. Siracusa era um aliado crítico dos espartanos, fornecendo-lhes recursos muito necessários. Se os atenienses, com sua grande marinha, pudessem lançar uma expedição e assumir o controle de Siracusa, eles ganhariam duas vantagens.
acrescentaria ao seu império e privaria Esparta dos recursos necessários para continuar a guerra. A Assembleia voltou para enviar 60 navios com um exército do tamanho apropriado a bordo para realizar esse objetivo. Um dos comandantes designados para a expedição, Nicias, gerou grandes dúvidas quanto à sabedoria desse plano. Ele temia que os atenienses estavam subestimando as forças de Suracusa. Ele expôs todos os possíveis cenários negativos. Apenas uma expedição muito maior poderia garantir a vitória. Ele queria silenciar o plano, mas seu argumento tinha um efeito oposto. Se uma expedição maior fosse necessária, então isso era o que eles mandariam: 100 navios e o dobro de pessoas, o número de soldados. Os atenienses cheiraram a vitória nessa estratégia e nada iria dissuadi-los. Nos dias seguintes, os atenienses de todas as idades podiam ser vistos nas ruas desenhando mapas da Sicília, sonhando com as riquezas que isso geraria e com a humilhação final dos espartanos. O dia do lançamento dos navios transformou-se em um grande feriado e o mais admirado espetáculo inspirador que eles já haviam visto: uma enorme armada enchendo o porto, tanto quanto o olho podia ver. Os olhos podiam ver. Os navios lindamente decorados, os soldados brilhando em suas armaduras, lotando os converses. Foi uma deslumbrante exibição de riqueza e poder de Atenas. Com o passar dos meses, os atenienses buscavam desesperadamente notícias de sua expedição. Em um ponto, através do tamanho da força, parecia que Atenas tinha ganho vantagem e tinha sitiado Siracusa. Mas no último momento, reforços chegaram de Esparta e agora os atenienses estavam na defensiva. Nicias enviou uma carta para a Assembleia descrevendo essa virada negativa do evento. Ele recomendou desistir e regressar a Atenas, ou o envio de reforços imediatamente. Pouco disposto a acreditar na possibilidade de derrota, os atenienses voltaram para enviar reforços, uma segunda armada de navios quase tão grande quanto a primeira. Nos meses seguintes, a ansiedade dos atenienses alcançou novas alturas. Por enquanto, as apostas tinham sido dobradas e Atenas não podia se dar ao luxo de perder. Um dia, um barbeiro na cidade portuária de Pireu, em Atenas, ouviu um boato de um cliente que a expedição ateniense, de que cada navio e de todos os homens tinham sido eliminados em batalha. O boato se espalhou rapidamente por Atenas. Era difícil acreditar, mas lentamente a cidade entrou em pânico. Uma cidade depois, rumores foram confirmados e Atenas parecia condenada, sem dinheiro, sem navios, sem homens. Milagrosamente, os atenienses conseguiram se segurar, mas nos próximos anos, gravemente desequilibrados pelas perdas em Sicília, eles entrariam em um novo golpe. Até que em 405 a.C., Atenas sofreu sua perda final e foi forçada a concordar com os termos duros de paz imposta por Esparta. Seus anos de glória, sua grande democracia e império, a Idade do Ouro, foram agora para o saco. Inclusive o processo de Péricles, o homem que havia reprimido suas emoções mais perigosas, agressão, ganância, arrogância, egoísmo, havia sumido por cena por muito tempo. Sua sabedoria havia sido esquecida. Interpretação.
Como Péricles pesquisou a cena política no início de sua carreira, ele percebeu o seguinte fenômeno: todo político ateniense acreditava que era racional, tinham metas realistas e planos sobre como chegar lá. Todos eles trabalhavam duro por suas facções políticas e tentavam aumentar o seu poder. Eles levaram exércitos atenienses para a batalha e muitas vezes saíam na frente. Eles se esforçavam para expandir o império e trazer mais dinheiro. E, quando suas manobras políticas de repente saíram pela culatra, ou as guerras acabaram mal, eles tinham excelentes razões para isso acontecer. Eles sempre poderiam culpar a oposição, ou, se necessário, culpar a Deus. E, no entanto, se todos esses homens fossem tão racionais, por que suas políticas iam se somar a um processo de autodestruição e caos? Por que Atenas foi essa bagunça e a própria democracia tão frágil? Por que estava muito corrupta? Por que havia tanta turbulência? A resposta foi simples: o seu companheiro. Os atenienses não eram nada racionais, apenas egoístas e perspicazes. O que guiaram suas decisões foram as emoções básicas: fome de poder, atenção e dinheiro. E para esses propósitos, eles poderiam ser muito táticos e inteligentes, mas nenhuma de suas manobras levou a qualquer coisa que durou ou serviu os interesses gerais da democracia. O que consumiu Péricles como pensador e figura pública foi como sair dessa armadilha, como ser verdadeiramente racional em uma arena dominada por emoções. A solução que ele criou é única na história e devastadoramente poderosa em seus resultados. Deve servir como nosso ideal. Na concepção dele, a mente humana tem que adorar algo, tem que ter sua atenção dirigida para algo que valoriza acima de tudo. Para a maioria das pessoas, é o próprio ego delas. Para alguns, é a família, o clã deles, o Deus deles ou a sua nação. Para Péricles, seria nous, N-O-U-S, a antiga palavra grega para mente ou inteligência. Nous é uma força que permeia o universo, criando significado e ordem. A mente humana é naturalmente atraída por esta ordem. Esta é a fonte da nossa inteligência. Para Péricles, o nós que ele adorava estava incorporada na figura da deusa Atena. Atena nasceu literalmente da cabeça de Zeus. O próprio nome dela reflete isso, uma combinação de Deus, Theos, e mente, nós. Mas Atena veio a representar uma forma muito particular de nós, eminentemente prática, feminina e terrorosa, de terror. Ela é a voz que vem aos heróis em tempos de necessidade, instilando neles o espírito calmo, orientando suas mentes para a ideia perfeita da vitória e sucesso, dando-lhes então a energia para conseguir isso. Ser visitada por Atena foi a maior bênção de todos eles, e foi o espírito dela que guiou os grandes generais e os melhores artistas, inventores e comerciantes. Sobre sua influência, um homem ou mulher poderia ver o mundo com perfeita clareza e bater em cima da ação necessária. Isso foi certo para o momento. Para Atenas, seu espírito foi invocado para unificar a cidade, torná-la próspera e produtiva. Em essência, Atena representava a racionalidade, o maior presente dos deuses aos mortais. Só ela poderia fazer um ato humano com sabedoria divina. Para cultivar sua Atena interior, Péricles primeiro teve que encontrar uma maneira que dominasse suas emoções. As emoções nos transformam para dentro,
para longe do nós, longe da realidade. Nós nos detivemos em nossa raiva ou insegurança. Se nós olharmos no mundo e tentar resolver problemas, vemos as coisas através da lente dessas emoções. Elas obscurecem nossa visão. Péricles se treinou para nunca reagir num momento. Nunca tome uma decisão enquanto estiver sob a influência de uma emoção forte. Em vez disso, ele analisava os seus sentimentos. Normalmente, quando ele olhava de perto para as suas inseguranças ou sua raiva, ele via que elas não foram realmente justificadas e perderiam o seu significado. Às vezes, ele tinha que se afastar fisicamente da assembleia e se aposentar na sua casa, aonde permanecia sozinho por dias a fio, acalmando-se. Lentamente, a voz de Atena vinha para ele. Ele decidiu basear todas as suas decisões políticas em uma só coisa: o que realmente serviu o bem maior de Atena. Seu objetivo era unificar a cidadania através do genuíno amor à democracia e a crença na superioridade do caminho ateniense. Ter tal padrão o ajudou a evitar a armadilha do seu ego. Impulsionou-lhe a trabalhar para aumentar a participação e poder das classes baixas e média, embora tal estratégia poderia facilmente se voltar contra ele. Isso o inspirou a limitar guerras, embora isso significasse menos glória pessoal para ele, e finalmente levou à sua maior decisão, o projeto de obras públicas que transformou Atenas. Para ajudar a si nesse processo deliberativo, ele abriu sua mente para tantas ideias e opções quanto possível, até mesmo para aquelas que seus oponentes apontavam. Ele imaginou todas as possíveis consequências de uma estratégia antes de se comprometer com elas. Com um espírito calmo e uma mente aberta, ele encontrou políticas que provocaram uma das verdadeiras eras de ouro da história. O homem foi capaz de infectar uma cidade inteira com um espírito racional. O que aconteceu para Atenas depois que ele partiu de cena pode-se falar por si mesmo. A expedição siciliana representava tudo o que ele sempre se opusera, uma decisão secretamente motivada pelo desejo de pegar mais terras, cego para as suas consequências potenciais. Entenda, como todo mundo, você acha que é racional, mas você não é. Racionalidade não é um poder com o qual você nasceu, mas um que você adquire através de treino, através de prática. A voz de Atenas simplesmente representa um poder superior que existe dentro de você agora, um potencial que talvez você tenha sentido em momentos de calma e foco, a perfeita ideia vinda de você através de muito pensamento. Você não está conectado a isso, nesse poder, porque sua mente está sobrecarregada com emoções. Como Péricles na Assembleia, você está infectado por todos os dramas que os outros agitam. Você está continuamente reagindo ao que as pessoas dão a você, experimentando ondas de excitação, insegurança e ansiedade que dificultam a sua concentração. Sua atenção é puxada dessa maneira e é isso. E sem o padrão racional para guiar as suas decisões, você nunca consegue atingir os seus objetivos que definiu. A qualquer momento isso pode mudar com uma simples decisão: cultivar sua Atena interior. A racionalidade é então o que você mais deve valorizar. É o que você deve usar como um guia. Isso deve servir como um guia. Sua primeira tarefa é observar as emoções que são continuamente infectadas e que prejudicam as suas ideias e decisões. Aprenda a se questionar. Por que essa raiva? Por que esse ressentimento? Onde está a necessidade incessante de atenção? Ela vem de onde? Sobre esse
escrutínio, suas emoções perderão o controle sobre você. Você começará a pensar por si mesmo, em vez de reagir ao que os outros te dão. Emoções tendem a se estreitar na nossa mente, fazendo com que nos concentremos em uma ou duas ideias que satisfazem o nosso desejo imediato de poder ou atenção. Ideias que geralmente saem pela culatra. Agora, com um espírito calmo, você pode, de forma a desenvolver melhores opções, uma ampla gama de soluções. Você vai deliberar, mas antes de agir e reavaliar suas estratégias. A voz vai se tornar mais clara. Quando as pessoas te cercam com seus dramas sem fins emocionais e mesquinhos, você vai ressentir-se da distração e aplicar a sua racionalidade para pensar além deles. Como um atleta, continuamente ficando mais forte através do seu treinamento, sua mente se tornará mais flexível e resiliente, clara e calma. Você verá respostas e terá uma criatividade para solucionar o que ninguém mais pode imaginar. E aí vem uma frase do Fyodor Dostoiévski, no livro Uma Juventude Crua. Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski. É como se o segundo eu estivesse em pé ao lado de um é sensato e racional, mas o outro é obrigado a fazer algo perfeitamente sem sentido e às vezes muito engraçado. E de repente você percebe que você está ansioso para fazer uma coisa divertida. Sabe Deus por quê? Isso é, você quer muito, por assim dizer, contra a sua vontade. Apesar de você lutar contra isso com todo o seu poder, você quer. Dostoiévski, Uma Juventude Crua. Vamos para chaves para a natureza humana. Sempre que algo sai errado em nossas vidas, procuramos naturalmente explicação. Para não encontrar alguma razão por que nossos planos deram errado ou porque enfrentamos uma resistência repentina às nossas ideias, seria profundamente seriamente perturbado e intensificado por essa dor. Mas ao procurar uma causa, nossas mentes tendem a girar em torno dos mesmos tipos de explicações. Alguém ou algum grupo me sabotou, talvez por desgosto. Grandes antagonistas de forças lá fora, como o governo ou convenções sociais, me atrapalharam. Recebi maus conselhos, ou a informação foi mantida de mim. Finalmente, se o pior acontecer, foi tudo má sorte e infeliz circunstâncias. Essas explicações geralmente enfatizam nosso desemparo. O que eu poderia ter feito diferente? Como eu poderia ter previsto as ações desagradáveis de X contra mim? Elas também são um pouco vagas. Nós geralmente não podemos apontar para as ações maliciosas específicas de outras pessoas. Nós só podemos suspeitar ou imaginar. Essas explicações tendem a intensificar nossas emoções. Perigo, frustração, depressão, que podemos então chafurdar e sentir coisas ruins sobre nós mesmos, mas, mais significativamente, nossa primeira reação é olhar para fora da causa. Sim, podemos ser responsáveis por algo do que aconteceu. Na maior parte, outras pessoas e forças antagônicas nos trapacearam. Essa reação está profundamente enraizada no animal humano. Nos tempos antigos, pode ter sido os deuses ou os espíritos malignos que eram culpados. Nós, do presente, escolhemos chamá-los de outros nomes. A verdade, no entanto, é muito diferente.
Certamente existem indivíduos e forças maiores lá fora que continuam e têm um efeito em nós. E há muito que não podemos controlar neste mundo. Mas, geralmente, o que nos faz perder, em primeiro lugar, o que leva às coisas ruins, decisões e erros de cálculo, é a nossa profunda irracionalidade, a média em que nossas mentes são governadas pelas emoções. Nós não podemos ver isso. É o nosso ponto cego. É como a exibição deste ponto cego. Vamos olhar para o crash de 2008, que pode servir como um compêndio de todas as variedades de racionalidade humana. No rescaldo do acidente, os seguintes fatos foram os mais comuns explicados pela mídia que havia acontecido. O desequilíbrio comercial e outros fatores levaram o crédito barato no início dos anos 2000, o que levou à alavancagem excessiva. Era impossível colocar valores altos no altamente derivado complexo que estavam sendo negociados, então ninguém realmente poderia medir os lucros e as perdas. Existia uma cabalada astuta e corrupta de insiders que tinham incentivos para manipular o sistema para lucros rápidos. Credores gananciosos empurravam hipotecas subprime em derivados e desavisados proprietários de casas. Havia muita regulamentação governamental, houve até supervisão suficiente do governo. Modelos de computadores e negociações nos sistemas estavam enlouquecidos. Essas explicações revelam uma notável negação de uma realidade básica. Levando-se ao crash de 2008, milhões de pessoas fizeram diariamente decisões sobre investir ou não. Em cada ponto destas transações, compradores e vendedores poderiam ter se retirado do investimento, mas decidiram não fazer. Havia muitas pessoas lá fora avisando de uma bolha. Apenas alguns anos antes, o crash do fundo hedge gigante, o Long Term Capital Management, mostrou exatamente como um acidente maior poderia e iria ocorrer. Se as pessoas tivessem mais memórias, elas poderiam pensar de voltar para a bolha de 1987. Se lerem a história, a bolha no mercado de ações do crash de 1929. Quase qualquer proprietário potencial pode entender os riscos de não money down, hipotecas e condições de empréstimos com taxas de juros bem altas. O que toda análise ignora é a irracionalidade básica que levou esses milhões de compradores e vendedores de ponta a ponta. Eles tornaram-se infectados com a atração de dinheiro fácil. Isso faz até os mais astutos investidores de forma educada nos investimentos se perder nas emoções. Estudos e especialistas foram atraídos para reforçar a ideia de que pessoas já estavam dispostas a acreditar, como o proverbial "desta vez é diferente" e os preços da habitação nunca vão, numa onda de otimismo desenfreada, varrer milhões de pessoas. Então veio o pânico e o choque e o confronto feito com a realidade. Em vez de chegar a um acordo com a orgia de especulação que tinha oprimido e também a todos, fazendo pessoas inteligentes parecerem idiotas, dedos foram apontados para forças externas, qualquer coisa para desviar a verdadeira fonte da loucura. Isso não é algo peculiar ao crash de 2008. Os mesmos tipos de explicações foram retiradas após os crashes de 1987 e 1929. A mania ferroviária da década de 1840 na Inglaterra e no sul da bolha do mar da década de 1720 também na Inglaterra. As pessoas falavam em reformar o sistema. Leis foram aprovadas para limitar as especulações e nada disso funcionou. Bolhas ocorrem por causa da intensa atração emocional que elas têm sobre as pessoas, que supera qualquer poder de raciocínio.
uma mente individual possa assumir. Elas estimulam nossas tendências naturais para a ganância, dinheiro fácil e resultados rápidos. É difícil ver outras pessoas fazendo dinheiro e não participar. Não há força reguladora no planeta que pode controlar a natureza humana. É porque não enfrentamos a real fonte do problema. Bolhas e falhas continuam se repetindo enquanto há otários e pessoas que não leem a história. A recorrência disso espelha a recorrência de nossas próprias vidas dos mesmos problemas e erros, formando os padrões negativos. Isto é difícil de aprender com a experiência quando não temos um olhar mais para dentro, para causas verdadeiras. Então, entenda, o primeiro passo para se tornar racional é entender nossa irracionalidade fundamental. Existem 2 fatores que você deve tomar para desenvolver isso, provavelmente relacionado aos nossos egos. Ninguém está isento de um efeito irresistível das emoções na mente, nem mesmo o mais sábio entre nós. E até certo ponto, a irracionalidade é uma função da estrutura do nosso cérebro e está ligada à nossa própria natureza pela maneira como nós processamos as emoções. Ser irracional está quase além do nosso controle. Para entender isso, devemos observar a evolução das próprias emoções. Por milhões de anos, os organismos vivos dependiam de instintos para a sobrevivência. Em uma fração de segundo, um réptil poderia sentir perigo em um ambiente e responder com um voo instantâneo da cena. Não houve separação entre impulso e ação. Então, lentamente, para alguns animais, essa sensação evoluiu para algo maior e mais, um sentimento de medo. No começo, esse medo meramente consistia em um alto nível de excitação com a liberação de certos químicos, alertando o animal para um possível perigo. Com a excitação e a atenção veio com ele, o animal poderia responder em várias maneiras, em vez de apenas uma. Poderia se tornar mais sensível ao ambiente e aprender. Ele teve uma chance melhor de sobrevivência porque opções foram ampliadas. Essas sensações de medo durariam apenas alguns segundos ou até menos, pois a velocidade era a essência. Para os animais sociais, essas excitações e sentimentos assumiram um papel mais importante. Eles se tornariam uma forma crítica de comunicação. Sons viciosos ou cabelos em pé podem mostrar raiva fora de um inimigo ou sinalizando um perigo. Certas posturas ou cheiros revelam desejo sexual e prontidão. Posturas e gestos sinalizam o desejo de jogar. Certos apelos dos jovens revelam profunda ansiedade e necessidade da mãe dar atenção. Como os primatas, isso se tornou cada vez mais elaborado e complexo. Foi demonstrado que os chimpanzés podem sentir inveja e desejo de vingança, entre outras emoções. A evolução ocorreu ao longo de centenas de milhões de anos. Muito mais recentemente, os poderes cognitivos desenvolvidos em animais e humanos, culminando na invenção da linguagem e da abstração. Como muitos neurocientistas afirmam, esta evolução levou ao maior cérebro de todos os mamíferos, sendo composto de 3 partes. O mais antigo é a parte reptiliana do cérebro, que controla todas as respostas automáticas que regulam o corpo. Essa é a parte instintiva. Acima disso é o velho cérebro mamífero, ou límbico, que reage o sentimento e a emoção. E, além disso, evoluiu o neocórtex, a parte que controla a cognição e para os humanos, a linguagem. As emoções se originam
como a excitação física projetada para capturar nossa atenção e nos faz perceber algo ao nosso redor. Elas começam com reações químicas e sensações que devemos traduzir em palavras para tentar entender. Mas por que elas são processadas em uma parte diferente do cérebro, da linguagem e do pensamento? Essa tradução é frequentemente escorregadia e imprecisa. Por exemplo, sentimos raiva da pessoa X, enquanto na verdade a verdadeira fonte disso pode ser inveja. Abaixo do nível de percepção consciente, nos sentimos inferiores em relação a X e queremos algo que ela ou ele tem. Mas a inveja não é um sentimento de que estamos sempre confortável com e tantas vezes nos traduzimos como algo mais palatável. Raiva, antipatia, ressentimento. Ou deixe-nos dizer que um dia estamos sentindo um clima de frustração e impaciência e uma pessoa Y atravessa nosso caminho no momento errado e atacamos, sem saber que essa raiva é motivada por um humor diferente e desproporcional às ações de Y. Ou digamos que estamos verdadeiramente zangados com a pessoa Z, mas a raiva está dentro de nós, causada por alguém no passado que nos magoou profundamente, talvez um pai. Nós direcionamos a raiva para Z porque eles nos lembram esta ou outra pessoa. Em outras palavras, não temos acesso consciente às origens das nossas emoções e os humores que elas geram. Uma vez que o sentimos, todos nós, o que podemos fazer é tentar interpretar a emoção, traduzi-la em linguagem. Mas, mais frequentemente do que não entendemos isso errado, nós nos agarramos às interpretações que são simples e que nos servem. Ou continuamos perplexos. Nós não sabemos por que nos sentimos deprimidos, por exemplo. Esse aspecto inconsciente de emoções também simplifica muito e significa o que é difícil para nós aprender com elas. Pare ou impeça o comportamento compulsivo. Crianças que se sentiram abandonadas por seus pais tenderão a criar padrões de abandonos mais tarde na vida, sem ver o motivo. A função comunicativa das emoções, um fator crítico para os animais sociais, também se torna um pouco complicado para nós. Nós nos comunicamos às vezes com raiva, quando uma outra coisa que estamos sentindo, ou sobre outra pessoa. Mas o que outra pessoa pode não ver é que elas reagem se forem atacadas pessoalmente, o que pode criar erros de interpretação em cascata. Emoções evoluíram por uma razão diferente da cognição. Essas duas formas de se relacionar com o mundo não estão conectadas perfeitamente em nossos cérebros. Para os animais, desabafado pela necessidade de traduzir sensações em linguagem abstrata, as emoções funcionam suavemente, foram feitas para nós. A divisão entre as emoções e nossa cognição é uma fonte de constante atrito interno. Compreenda que um segundo eu emocional dentro de nós que opera além da nossa vontade. Animais sentem medo por um breve tempo, então este medo se foi. Nós nos concentramos em nossos medos, intensificando-os e fazendo-os durar bem mais do que apenas no momento do perigo, mesmo para o ponto de se sentir ansiedade de forma constante. Muitos podem ser tentados a imaginar que, de alguma forma, doamos esse self-emotional, essa autoemoção, o self-emocional, através de todos os nossos processos intelectuais e tecnológicos, e todos os processos que geram progresso. Afinal, não parecemos tão violentos ou apaixonados ou supersticiosos com os nossos ancestrais.
Mas isso é uma ilusão. Progresso e tecnologia não nos reconectaram. Elas apenas alteraram a forma de nossas emoções e o tipo de irracionalidade que isso tudo nos acompanha. Por exemplo, novas formas de mídia aumentam a nossa antiga capacidade de, politicamente, jogar com as nossas emoções. Ou melhor dizendo, dos políticos jogarem com as nossas emoções. De forma cada vez mais sutil e sofisticada. Anunciantes nos bombardeiam com eficazes mensagens subliminares. Nossa conexão contínua com as mídias sociais nos faz mais propensos a novas formas de efeitos emocionais virais. Estes não são projetados para refletir a calma. Com a sua presença constante, temos menos e menos espaço mental para recuar e pensar. Nós somos tão sitiados com as emoções e dramas desnecessários como os atenienses na Assembleia, porque a natureza humana não mudou. Claramente, as palavras racional e irracional podem ser bastante carregadas. As pessoas sempre rotulam aqueles que discordam deles como irracionais. O que precisamos é de uma definição simples, que possa ser aplicada como uma forma de julgamento, com a maior precisão possível, a diferença entre os dois. O seguinte processo servirá como barômetro. Nós constantemente sentimos emoções e elas continuamente contaminam o nosso pensamento, fazendo-nos virar para o pensamento em que nos agrada e que acalma o nosso ego. É impossível não termos nossas inclinações e sentimentos de alguma forma do que realmente pensamos. As pessoas racionais estão conscientes disso e, através de introspecção e esforço, são capazes, até certo ponto, de subtrair emoções do seu pensamento e neutralizar o seu efeito. Pessoas irracionais não têm essa consciência. Elas entram em ação sem considerar cuidadosamente as ramificações e consequências. Podemos ver a diferença nas decisões e ações que as pessoas tomam e o resultado que isso prossegue. Pessoas racionais demonstram ao longo do tempo que são capazes de terminar um projeto, realizar seus objetivos, trabalhar efetivamente com uma equipe, criar algo que dure. Pessoas irracionais revelam em suas vidas padrões negativos, erros que persistem, repetindo conflitos desnecessários que seguem, aonde seus sonhos e projetos nunca vão se realizar. Raiva e desejos de mudanças que nunca se traduzem em ação concreta. Elas são emocionais e reativas e inconscientes disso tudo. Todo mundo é capaz de decisões irracionais, algumas das quais são causadas por circunstâncias além do nosso controle. E até os tipos mais emocionais podem encontrar grandes ideias ou ter sucesso momentaneamente através da ousadia. Então é importante julgar com o tempo se uma pessoa é racional ou irracional. Elas podem sustentar o sucesso e encontrar várias boas estratégias. Podem elas ajustarem e aprenderem com suas falhas? Nós também podemos ver a diferença entre racional e irracional em determinadas pessoas e determinadas situações, quando se trata de calcular dos efeitos o que realmente importa. Por exemplo, em um divórcio, quando vemos os problemas da custódia de uma criança, as pessoas racionais conseguirão ir para a amargura e o preconceito e racionalizar o que é melhor e interesse global ao longo da vida de uma criança. Pessoas irracionais se tornarão consumidas por uma luta de poder contra o cônjuge, vão deixar ressentimentos e desejos de vingança
e os seus sentimentos e suas decisões serão guiadas por esses sentimentos. Isso levará a uma batalha prolongada e uma criança danificada. Quando se trata de contratar um assistente ou parceiro, as pessoas racionais usam competências como seu barômetro. Essa pessoa pode fazer o trabalho? A pessoa irracional cairá facilmente sobre o feitiço daqueles que são charmosos, que sabem alimentar suas inseguranças ou que posam pouco desafio ou ameaça e vai contratá-lo sem perceber as razões. Isso levará a erros e a ineficiências para os quais o irracional vai depois culpar os outros. Quando se trata de decisões de carreira, as pessoas racionais procurarão posições que se ajustam aos seus objetivos a longo prazo. Os irracionais são tipos que vão decidir com base em quanto dinheiro eles podem imediatamente fazer, o que eles sentem que merecem sentir na vida, e às vezes muito pouco. Como muitos eles podem afrouxar no trabalho, ou quanta atenção a posição pode trazê-los. Isso levará a becos sem saída na carreira. Em todos os casos, o grau de consciência representa a diferença. Pessoas racionais podem prontamente admitir suas próprias tendências irracionais e a necessidade de estar vigilante. Por outro lado, pessoas irracionais se tornam altamente emocionais quando desafiadas sobre as raízes emocionais de suas decisões. Elas são incapazes de introspecção e aprendizado. Seus erros se tornam cada vez mais defensivos. É importante entender que a racionalidade não é um meio de transcender a emoção. O próprio Péricles valorizava o processo aventureiro da ação. Ele amava o espírito de Atena e a inspiração que ela trouxe. Ele queria que os atenienses sentissem amor por sua cidade e empatia por seus caros cidadãos. O que ele imaginou era um estado de equilíbrio, uma clara compreensão de por que nossos sentimentos são do jeito que são, por que fazemos o que fazemos, como geramos consciência dos nossos impulsos para que possamos pensar em sermos secretamente compelidos por nossas emoções. Péricles queria a energia que vem do impulso das emoções para que ela sirva ao nosso eu pensante. Essa foi sua visão de racionalidade e o nosso ideal. Felizmente, adquirir racionalidade não é complicado. Simplesmente requer conhecer e trabalhar através de um processo de 3 etapas. No primeiro, deve ter consciência do que chamamos de irracionalidade de baixo grau. Esta é uma função dos sentimentos e sentimentos contínuos que experimentamos em vida, abaixo do nível de consciência. Quando desejamos ou tomamos decisões, não estamos cientes de quão profundamente esses sentimentos e emoções distorcem o processo do pensamento. Elas criam em nosso pensamento preconceitos pronunciados que estão profundamente enraizados em nós e que vemos as evidências deles em todas as culturas, em todos os períodos da história. Em vieses, distorcendo a realidade, levando a erros e decisões ineficazes que atormentam nossas vidas. Consciente deles, podemos começar a contrabalancear os seus efeitos. Em segundo lugar, devemos entender a natureza do que chamamos de alto grau de irracionalidade. Isso ocorre quando nossas emoções se tornam inflamadas, geralmente por causa de certas pressões. Quando pensamos em nossa raiva, excitação, ressentimento ou suspeita, intensifica-se em nós um estado reativo. Tudo o que vemos, ouvido ou ouvimos é interpretado através das lentes dessa emoção. Nós tornamos mais sensíveis e mais propensos a outras reações emocionais. Impaciência e ressentimento podem sangrar em raiva e profunda desconfiança. Esses estados reativos são os que levam a pessoa à violência, a obsessões maníacas, a ganância incontrolável
ou aos desejos de controlar outra pessoa. Essa forma de irracionalidade é a fonte de mais problemas agudos, crises, conflitos e decisões desastrosas. Entender como esse tipo de irracionalidade pode operar nos permite reconhecer um estado reativo como o que está acontecendo no momento e recuar antes que possamos fazer algo em que possamos nos arrepender. Terceiro, precisamos aprovar certas estratégias e exercícios para fortalecer a parte pensante do cérebro e dar-lhe mais poder na luta eterna contra as nossas emoções. Os 3 passos a seguir ajudarão você a conhecer o caminho para a racionalidade. Seria sensato incorporar todos os 3 em seu estudo e prática da natureza humana. Primeiro passo: reconhecer os preconceitos. As emoções estão continuamente afetando o nosso processo de pensamento e decisões abaixo do nível de nossa consciência. E o mais comum é que as emoções de todas elas é o desejo do prazer e de evitar a dor. Nossos pensamentos quase inevitavelmente giram em torno desse desejo. Nos basta recuar das ideias divertidas que são desagradáveis ou dolorosas para nós. Nós imaginamos que estamos procurando a verdade ou sendo realista, quando na verdade estamos nos segurando em ideias que trazem uma libertação da tensão em acalmar nossos egos. Isso nos faz nos sentir superior. Este princípio de prazer em que o pensamento é a fonte de todos os nossos preconceitos mentais. Se você acredita nisso, você está de alguma forma imune a qualquer um dos vieses a seguir. É simplesmente um exemplo do princípio do prazer em ação. Em vez disso, é melhor pesquisar e ver como eles operam continuamente dentro de você, bem como aprender como identificar essa irracionalidade em você e nos outros. O viés de confirmação. Eu olho para as evidências e chego às minhas decisões através de mais ou menos processos mentais. Para ter uma ideia e nos convencer, chegamos a ela racionalmente. Nós vamos em busca de evidências para apoiar a nossa visão. O que poderia ser mais objetivo ou científico? Mas por causa do princípio do prazer e sua influência inconscientemente, conseguimos encontrar as evidências que confirmam o que queremos acreditar. Isso é conhecido como viés de confirmação. Podemos ver isso no trabalho, nos planos das pessoas, particularmente aquelas com desenvolvimento de alto risco. Um plano é projetado para levar um objetivo positivo e desejado. Se as pessoas considerassem as possíveis consequências negativas e positivas da mesma forma, elas podem achar difícil realizar qualquer ação. Inevitavelmente, elas se desviam em direção à informação que confirma um resultado positivo desejado. Arrosa cenário sem perceber. Nós também vemos isso no trabalho quando as pessoas estão supostamente pedindo conselhos. Essa é a ruína da maioria dos consultores. No final, as pessoas querem ouvir suas próprias ideias e preferências confirmadas por uma peritagem. Eles vão interpretar o que você diz sobre a luz do que elas querem ouvir. E se o conselho for contra os seus desejos, elas vão encontrar alguma maneira de descartar a sua opinião, o seu chamado perícia. Quanto mais poderosa a pessoa, mais eles estão sujeitos a esta forma do viés de confirmação. Ao investigar o viés da confirmação no mundo, dê uma olhada nas teorias que parecem um pouco boas demais para ser verdade. Estatísticas e estudos vão prová-la. Estes não são muito difíceis de encontrar, uma vez que você está convencido da correção do seu argumento. Na internet, é muito fácil encontrar estudos que apoiam os dois lados de um argumento.
Em geral, você nunca deve aceitar a validade das ideias das pessoas porque elas fornecem evidências. Em vez disso, examine a evidência em luz fria do dia, com tanto ceticismo quanto você puder reunir. Seu primeiro impulso deve ser sempre para encontrar evidência que desconfirma sua crença mais querida e a dos outros. Isso é ciência verdadeira. Agora a gente vai para o viés da convicção. Eu acredito nessa ideia tão fortemente. Deve ser verdade. Nós nos apegamos a uma ideia que é secretamente agradável para nós. Mas, no fundo, podemos ter algumas dúvidas quanto à sua verdade. E por isso vamos a uma milha extra para nos convencermos e acreditarmos nisso com grande veemência. E em voz alta, contradizemos alguém que nos desafia. Como pode a nossa ideia não ser verdade se isso nos traz em tal energia para defendê-la? Dizemos a nós mesmos. Esse viés é revelado ainda mais claramente em nossos relacionamentos com líderes. Se eles expressam uma opinião com palavras e gestos calorosos, coloridos, metáforas e anedotas divertidas, em um profundo poço de convicção, deve significar que eles examinaram a ideia cuidadosamente para expressá-la com tal certeza. Aqueles, por outro lado, que expressam nuances cujo tom é mais hesitante, revelam fraqueza e insegurança. Eles são provavelmente mentindo, ou assim pensamos. Esse viés nos torna suscetíveis a vendedores e demagogos que demonstram convicção com a forma de convencer e enganar. Eles sabem que as pessoas estão famintas por entretenimento. Então, eles encobrem suas meias-verdades com efeitos dramáticos. Viés da aparência. Eu entendo as pessoas com quem eu luto. Eu os vejo exatamente como eles são. Nós vemos as pessoas não como elas são, mas como elas aparecem para nós. E essa aparência geralmente é enganadora. Primeiro, as pessoas treinam-se em situações sociais para apresentar-se à frente do que é apropriado, e isso será julgado positivamente. Elas parecem ser a favor de causas mais nobres, sempre apresentando-se como trabalhadoras e conscienciosas. Nós levamos essas máscaras para a realidade. Em segundo lugar, estamos propensos a cair para o efeito halo. Quando vemos algo negativo ou positivo, como uma qualidade de uma pessoa, um constrangimento social, inteligência, ou outras qualidades negativas estão explícitas que se encaixam com isso. Pessoas que são de boa aparência geralmente parecem mais confiáveis, particularmente políticos. Se uma pessoa é bem-sucedida, imaginamos que provavelmente também seja ética, consciencioso e merecedor de sua boa sorte. Isto obscurece o fato de que muitas pessoas que se adiantaram fizeram por meio de ações menos que morais, que elas habitualmente disfarçam a visão. O viés do grupo. Minhas ideias são minhas. Eu não escuto o grupo. Eu não sou um conformista. Somos animais sociais por natureza. A sensação de isolamento, de diferença do grupo é deprimente e aterrorizante. Nós experimentamos um tremendo alívio quando encontramos outros que pensam da mesma forma que nós. Na verdade, estamos motivados a aceitar ideias e opiniões porque elas nos trazem esse alívio. Nós não estamos cientes deste puxão e então imaginamos que temos que chegar a certas ideias complementares por conta própria. Olhe para as pessoas que você apoia, de uma parte, uma ideologia ou uma ortodoxia notável ou uma correção prevalece, sem que ninguém diga nada ou aplique pressão manifesta.
Se alguém está à direita ou à esquerda, suas opiniões quase sempre seguem a mesma direção em dezenas de questões, como se por magia, e ainda poucos admitiriam essa influência em seus pensamentos padrões. O viés da culpa. Eu aprendo com minha experiência e erros. Erros e falhas provocam a necessidade de explicar. Nós queremos aprender a lição e não repetir a experiência. Mas, na verdade, nós não gostamos do veja bem de perto o que fizemos. Nossa introspecção é limitada. Nossa resposta natural é culpar os outros, circunstâncias ou um momentâneo lapso de julgamento. A razão para esse viés é que muitas vezes é muito doloroso olhar para os nossos erros. Isso coloca em questão nosso sentimento de superioridade. Ele cutuca o nosso ego. Nós vamos atrás dos movimentos, fingindo refletir sobre o que fizemos. Mas com o passar do tempo, o princípio do prazer sobre o que nós esquecemos que pequena parte do erro nos é atribuída a nós mesmos. O desejo e a emoção nos cegarão de novo e vamos repetir exatamente o mesmo erro e passar pelo mesmo processo de recriminação leve, seguindo de esquecimento, até morrermos. E se as pessoas realmente aprenderem com suas experiências, nós encontraríamos alguns erros no mundo e caminhos de carreira que ascenderiam sempre para cima. O viés da superioridade. Eu sou diferente, sou mais racional que os outros, mais ético também. Poucos diriam isso a pessoas em conversa. Parece arrogante, mas em várias pesquisas de opinião e de estudos, quando solicitado a comparar-se com os outros, as pessoas geralmente se expressam numa variação além disso. Está equivalente em uma ilusão de ótica. Não conseguimos ver nossas falhas e irracionalidades, apenas as dos outros. Então, por exemplo, nós vamos facilmente acreditar que aqueles que estão num partido político contrário ao nosso chegaram às suas opiniões baseadas em princípios racionais, mas aqueles que estão do nosso lado fizeram como? Na frente ética, poucos de nós admitirão que recorremos à decepção ou manipulação em nosso trabalho, ou ter sido inteligente ou estratégico em nosso avanço de carreira. Tudo o que temos, ou então nos pense, vem do talento natural e do trabalho duro. Mas, com outras pessoas, somos rápidos em atribuir-lhes todo tipo de táticas maquiavélicas. Este nos permite justificar o que fizemos, ou o que fazemos, não importa os resultados. Sentimos uma tremenda atração para nos imaginarmos como racionais, decentes e éticos. Estas são as qualidades altamente promovidas na cultura. Para mostrar sinais de outra forma é arriscar e gerar grande desaprovação. Se tudo isso fosse verdade, se as pessoas fossem racionais e moralmente superiores, o mundo seria impregnado de bondade e paz. Sabemos, no entanto, a realidade é que algumas pessoas, talvez todos nós, estão apenas nos enganando. Racionalidade e qualidades éticas devem ser alcançadas através da conscientização e esforços. Eles não vêm naturalmente. Eles vêm através de um processo de maturação. Vamos então ao segundo passo. Cuidado com os fatores de inflamação. As emoções de baixo grau afetam continuamente nosso pensamento e elas se originam nos nossos próprios impulsos. Por exemplo, o desejo de agradar e pensamentos reconfortantes. Emoções de alta qualidade, no entanto, vêm em certos momentos, atingem um campo explosivo e é geralmente desencadeada por algo externo.
uma pessoa que fica sobre a nossa pele ou particularmente em certas circunstâncias. O nível de excitação é maior e a nossa atenção é capturada completamente. Quanto mais pensamos sobre a emoção, mais forte ela fica, o que nos faz focar ainda mais nisso, e assim por diante, e assim mais e mais. Nossas mentes entram nas emoções em tudo e a todo momento, e isso pode gerar raiva ou excitação. Nós nos tornamos reativos, porque nós somos incapazes de suportar a tensão que isso traz. Emoção de alto grau geralmente culmina em alguma ação precipitada com consequências desastrosas. No meio de tal ataque, nos sentimos possuídos, como se um segundo eu límbico assumisse a posição. É melhor estar ciente desses fatores para que você possa parar a mente de encapsulamento e impedir a ação de deliberação que você sempre venha a se arrepender. Você também deve estar ciente da irracionalidade de alto grau em outros. Quer sair do seu caminho ou ajudar a trazê-los de volta à realidade. Pontos de gatilho da primeira infância. Na primeira infância, estamos mais sensíveis e vulneráveis. Nosso relacionamento com os nossos pais teve um impacto muito maior em nós e isso realmente é muito relevante. O mesmo poderia ser dito para qualquer experiência poderosa. Essas vulnerabilidades e feridas permanecem enterradas profundamente dentro de nossas mentes. Às vezes tentamos reprimir a memória de nossas influências, se forem negativas, grandes medos ou humilhações. Às vezes, no entanto, elas estão associadas às emoções e experiências de amor e atenção que continuamente queremos reviver. Mais tarde na vida, uma pessoa ou evento irá desencadear uma memória desta experiência positiva ou negativa, e com isso liberar de poder substâncias químicas ou hormônios associados àquela memória. Tomemos, por exemplo, um jovem que tenha passado um processo de distanciamento e de narcisismo com a sua mãe. Como um bebê ou criança, ele experimentou sua frieza com o abandono. E para ser abandonado, deve isso significar que ele era de alguma forma indigna de amor. Ou, similarmente, o novo irmão na cena causou a sua mãe para dar-lhe menos atenção, que ele igualmente experimentou com o abandono. Mais tarde na vida, em um relacionamento, uma mulher pode sugerir desaprovação de algum traço dele e tudo o que parte de um relacionamento saudável. Isso vai atingir o ponto de gatilho. Ela é a percepção dessas falhas, que, se imagina, precede do abandono dele. Ele sente uma poderosa onda de emoção, uma sensação de eminente traição. Ele não vê isso como a fonte de tudo isso. Está além do seu controle. Ele reage, acusa, retira, tudo que leva à mesma coisa que ele vem temendo, o abandono. Sua reação foi para algum reflexo na sua mente, não para a realidade. Esse é o acúmulo da irracionalidade. A maneira de reconhecer isso em si mesmo e nos outros é percebendo o comportamento que é de repente infantil em sua intensidade e aparentemente fora de personagem. Isso poderia centrar-se em qualquer emoção fundamental. Pode ser medo, pode ser o fracasso, a perda de controle. Nesse caso, reagimos retirando a situação e a presença dos outros, como uma criança se enrolando em uma bola. Uma doença súbita, provocada pelo medo intenso, será convenientemente nos obrigado a deixar a cena. Pode ser amor, desesperadamente procurando recriar um relacionamento parental ou um irmão próximo no presente, desencadeada por alguém que lembre vagamente dos pedidos do paraíso. Pode ser desconfiança extrema, proveniente de uma autoridade figura na primeira infância que nos decepcionou ou nos traiu, geralmente o pai. Isso geralmente desencadeia uma atitude repentina e rebelde. O grande perigo aqui é que interpretar mal o presente e reagir para algo no passado cria-se conflitos, decepções e desconfianças
que só fortalecem a ferida. De certa forma, somos programados para repetir a experiência inicial no presente. Nossa única defesa é a consciência quando está acontecendo. Podemos reconhecer um gatilho pronto pela experiência das emoções que são incomuns, mas incontrolável. Ela desencadeia lágrimas, depressão profunda ou esperança excessiva. Pessoas sobre o feitiço dessas emoções muitas vezes têm um tom muito diferente de voz e de linguagem corporal, como se fosse revivendo fisicamente o momento desde o início da vida. No meio de tal ataque, devemos lutar para nos separar e contemplar a possível fonte, a ferida na primeira infância e os padrões que nos trancaram. Este profundo entendimento, nós mesmos e também de nossas vulnerabilidades, é um passo fundamental para nos tornarmos racionais. Ganhos ou perdas súbitas. Sucesso repentino ou ganhos podem ser muito perigosos. Neurologicamente, produtos químicos são liberados no cérebro que dão uma sacudida poderosa de excitação e energia, levando ao desejo de repetir essa experiência. Pode ser o início de qualquer tipo de vício e comportamento maníaco. Além disso, quando ganhos vêm rapidamente, tendemos a perder de vista a sabedoria básica que a verdade do sucesso, para realmente durar, deve vir através do trabalho duro. Nós não tomamos em conta o papel que a sorte desempenha nesses ganhos repentinos. Nós tentamos novamente e novamente para recuperar tão alto de ganhar dinheiro ou atenção. Nós adquirimos sentimentos de grandiosidade, nos tornamos especialmente resistentes a qualquer um que tenha o poder de nos avisar. Eles não entendem, nos diga a nós mesmos, porque isso não pode ser sustentado. Nós experimentamos uma queda inevitável que é ainda mais dolorosa, levando à depressão parte do ciclo. Embora os apostadores sejam os mais propensos a isso, aplica-se igualmente aos empresários durante as bolhas e às pessoas que querem ganhar atenção repentina ao público. Perdas inesperadas ou uma série de perdas criam igualmente essa irracionalidade. Nós imaginamos que estamos amaldiçoados com uma sorte que isso irá indefinitivamente. Nos tornamos medrosos e hesitantes, que muitas vezes levam a mais erros e falhas. Nos esportes, isso pode induzir o que é conhecido como asfixia, com perdas anteriores, e isso pesa muito na mente, né? Gera um aperto. A solução aqui é simples. Sempre que você experimentar ganhos incomuns ou perdas, que é precisamente no momento de recuar e contrabalancear com algum pessimismo ou otimismo necessário. Seja cauteloso com o sucesso e a atenção súbita. Eles não são construídos em nada que dure e eles têm uma atração viciante. Essa queda é sempre dolorosa. Pressão constante. As pessoas ao seu redor geralmente parecem sãs e no controle de suas vidas, mas coloque qualquer um deles em circunstâncias estressantes, com a pressão subindo, e você verá uma realidade diferente. A máscara legal do autocontrole cai. De repente, eles atacam com raiva, revelam uma tendência paranoica e tornam-se hipersensíveis e muitas vezes insignificantes. Sobre estresse ou qualquer ameaça, as partes mais primitivas do cérebro são despertadas e engajadas, poderes esmagadores de raciocínio das pessoas. De fato, o estresse ou a tensão podem revelar falhas nas pessoas que elas cuidadosamente ocultaram na sua vida. Isso muitas vezes é sábio observar as pessoas em tais momentos precisamente como uma maneira de julgar o seu verdadeiro caráter. Sempre que você notar a pressão crescente e os níveis de estresse em sua vida, você deve observar-se com cuidado. Monitore qualquer
sinal incomum de fragilidade ou insensibilidade, suspeitas repentinas, receios desproporcionais ou circunstâncias inevitáveis. Observe com tanto desapego quanto possível. Encontrar tempo e espaço para ficar sozinho. Você precisa dessa perspectiva. Nunca imagine que você é alguém que pode suportar o aumento de estresse sem vazamento emocional. Não é possível, mas através da autoconsciência e reflexão, você pode impedir-se de tomar decisões que venha depois a se arrepender. Inflamando indivíduos. Existem pessoas no mundo que, por sua natureza, tendem a desencadear emoções poderosas em quase todos que encontram. Essas emoções, entre os extremos de amor, de ódio, de confiança e de desconfiança. Alguns exemplos da história incluíram o rei Davi na Bíblia, Alcebíades na antiga Atenas, Júlio César na Roma antiga, George Danton durante a Revolução Francesa e Bill Clinton. Esses tipos têm um grau de carisma. Eles têm a capacidade de expressar eloquentemente emoções que eles estão sentindo, que inevitavelmente mexe com emoções paralelas às outras. Mas alguns deles também podem ser bastante narcisistas. Eles projetam seu drama interno e problemas para fora, pegando outras pessoas em um tumulto que eles criam. Isso leva a sentimentos profundos de atração e, em alguns outros casos, repulsão. É melhor reconhecer esses inflamadores pela forma como eles afetam os outros, não apenas você mesmo. Ninguém pode permanecer indiferente a eles. As pessoas acham incapazes de racionalizar ou manter qualquer distância em sua presença. Elas fazem você pensar neles continuamente quando não em sua presença. Eles têm uma qualidade obsessiva e podem levá-lo a ações extremas como um seguidor devotado ou com um inimigo inveterado. Em ou fim do espectro, atração ou repulsão. Você tenderá a ser mais racional e você precisará desesperadamente se distanciar. Uma boa estratégia para utilizar é ver através da frente que eles projetam. Eles inevitavelmente tentam lançar uma imagem maior do que a vida, um mítico, intimidante qualidade, mas na verdade eles são todos humanos, cheios das mesmas inseguranças e fraquezas que todos nós possuímos. Tente reconhecer esses muitos humanos e esses traços e desmitologizá-los. O efeito de grupo. Essa é a variedade de mais alto grau do viés de grupo. Quando estamos em um grupo de tamanho grande o suficiente, nos tornamos diferentes. Observe a si mesmo e aos outros em um evento esportivo, um concerto, uma reunião religiosa ou política. É impossível não se sentir preso no coletivo. Seu coração bate mais rápido. Lágrimas de alegria ou de tristeza vêm mais facilmente. Estar em grupo não estimula o raciocínio independente, mas antes o intenso desejo de pertencer. Isso pode acontecer igualmente em um trabalho, em um ambiente específico, especialmente se o líder joga com as emoções das pessoas para estimular desejos competitivos, agressivos ou criar uma disputa dinâmica entre o grupo. O efeito do grupo não requer necessariamente a presença de outros. Podem ocorrer de uma forma viral, uma vez que alguma opinião se espalha pela mídia social e nos infecta com o desejo de compartilhar a opinião, geralmente de uma variedade forte, como indignação. Há um aspecto estimulante e positivo na estimulação do grupo, nas emoções do grupo. É assim que podemos nos unir para fazer algo pelo coletivo, de forma positiva. Mas, se você perceber que o apelo é para emoções mais diabólicas,
tais como ódio do outro, patriotismo raivoso, agressão ou arrebatamento, ou algumas outras visões de mundo, você precisa se inocular e ver através do puxão poderoso como isso funciona em você. Muitas vezes é melhor evitar o grupo e essa configuração, e se possível, a fim de se manter seus poderes de raciocínio, ou para estes momentos com o máximo de ceticismo. Esteja ciente dos demagogos que exploram o efeito do grupo e estimulam surtos de irracionalidade. Eles inevitavelmente recorrem a certos dispositivos. Em uma configuração de grupo, eles começam por aquecer a multidão, falando sobre ideias e valores que todos compartilham, criando uma sensação agradável de acordo. Eles confiam em palavras vagas, mas carregadas, cheias de qualidades emotivas como justiça, verdade ou patriotismo. Eles falam de objetivos abstratos e nobres em vez de resolver problemas específicos com ação concreta. Demagogos, na política ou na mídia, tentam agir com um senso contínuo de pânico, urgência e indignação. Eles devem manter os níveis emocionais altos. Sua defesa é simples. Considere seu poder de raciocínio, sua capacidade de pensar por si mesmo, seu bem mais precioso. Ressentir qualquer tipo de intrusão em sua mente independente dos outros. Quando você sentir que está na presença de um demagogo, torne-se duplamente cauteloso e analítico. Uma palavra final sobre a irracionalidade da natureza humana. Não imagine que os tipos mais extremos de irracionalidade foram de alguma forma superados através do processo e da iluminação. Ao longo da história, testemunhamos ciclos contínuos de níveis crescentes e decrescentes da irracionalidade. A idade de ouro de Péricles, com seus filósofos e seus primeiros movimentos do espírito científico, foi seguido por uma era de superstição, cultos e intolerância. Esse mesmo fenômeno aconteceu depois do italianismo do Renascimento, do movimento italiano Renascimento. Que esse ciclo é obrigatório e também a recorrer ao novo e de novo é parte da natureza humana. A irracionalidade, o irracional, simplesmente muda seu visual e suas modas. Nós podemos não ter mais a caça às bruxas, literalmente, mas no século XX, não tão há muito tempo, testemunhamos os julgamentos espetaculares de Stalin, o McCarthy, audiências do Senado dos Estados Unidos e as perseguições em massa durante a Revolução Cultural Chinesa. Vários cultos estão sendo continuamente gerados, incluindo cultos de personalidades e fetichização de celebridades. A tecnologia agora inspira o fervor religioso. As pessoas têm uma necessidade desesperada de acreditar em algo e eles vão encontrá-lo em qualquer lugar. Pesquisas revelam que um número crescente de pessoas acreditam em fantasmas, espíritos e anjos no século XXI. Enquanto houver seres humanos, o irracional encontrará suas vozes e meios de propagação. Racionalidade é algo a ser adquirido por indivíduos, não por movimentos de massa ou processos tecnológicos. Sentindo-me superior e além, é um sinal claro de que o irracional está em ação. Terceiro passo, estratégia para trazer o racional, para trazer o processo de autorracionalização. Apesar de nossas tendências irracionais pronunciadas, dois fatores devem todos ficar atentos. Em primeiro lugar, é a existência ao longo da história de todas as culturas de pessoas de alta racionalidade, os tipos que fizeram progressos possíveis. Eles servem como ideais para todos. Estes incluem Péricles, o soberano, Marco Aurélio, em Roma, e muitos outros. Leonardo da Vinci, Charles Darwin, Abraham Lincoln, o escritor Anton Chekhov, a antropóloga Margaret Mead
e o empresário Warren Buffett, para citar apenas alguns. Todos esses tipos compartilham certas qualidades, uma avaliação realista de si e de suas fraquezas, uma devoção à verdade e à realidade, uma atitude tolerante em relação às pessoas e a capacidade de alcançar metas que eles definiram. O segundo fator é que quase todos nós, em algum momento de nossas vidas, vivenciamos momentos de maior racionalidade. Isso geralmente vem com o que chamaremos de mentalidade do Criador. Nós temos um projeto para obter algo maior, algo específico, feito talvez com prazo. A única emoção que podemos pagar é a excitação e a energia. Outras emoções simplesmente se tornam impossíveis, porque nós temos que obter resultados. Nós tornamos excepcionalmente práticos. Nós nos concentramos no trabalho, nossa mente acalma, o nosso ego não gera intrusão. Se as pessoas tentarem nos interromper ou nos contaminar com suas emoções, nós conseguiremos interrompê-las. Esses momentos tão breves como algumas semanas ou horas revelam um eu racional que está esperando para sair. Apenas requer alguma consciência e algumas práticas. As seguintes estratégias são projetadas para ajudar a você e também a Péricles, como em Atenas. Conheça-se completamente. O eu emocional prospera em ignorância. No momento em que você está ciente de como ele funciona e domina, você é o momento em que perde o controle sobre você e pode ser domesticado. Portanto, seu primeiro passo em direção ao racional é sempre se voltar para o interior. Você pode pegar o eu emocional em ação. Para este propósito, você deve refletir sobre como você opera sobre o estresse. Que particular fraqueza surge em tais momentos? O desejo de agradar, de intimidar ou de controlar, níveis profundos de desconfiança? Olhe para suas decisões, especialmente aquelas que você se fez ineficaz. Você pode ver um padrão, uma subjacente, talvez insegurança. Examine seus pontos fortes. O que você faz de diferente das outras pessoas? Isso ajudará você a decidir metas que você tem mais interesse de concretizar a longo prazo e que estão alinhados com suas habilidades. Conhecendo e valorizando o que te diferencia como diferente, você também será capaz de resistir à influência do viés e dos efeitos do grupo. Examine suas emoções para as suas raízes. Você está com raiva. Deixe o sentimento partir de dentro e comece a pensar sobre isso. Foi desencadeado por algo aparentemente trivial ou insignificante? Isso é um sinal certo de que alguma coisa ou alguém está por trás disso. Talvez um pouco mais desconfortável é essa emoção na sua origem, como a paranoia, a inveja. Você precisa olhar para esse quadro, bem como se estivesse olhando olho no olho. Cavar abaixo de qualquer ponto de gatilho para ver onde ele está começando. Para esses propósitos, pode ser sábio usar uma revista na qual você registra sua autoavaliação como objetividade impiedosa. Seu maior perigo aqui é o seu ego, e como isso faz você inconscientemente manter ilusões sobre você. Estes podem ser reconfortantes no momento, mas ao longo prazo eles te fazem defensivo e incapaz de aprender ou progredir. Encontre uma posição neutra a partir do qual você pode observar suas ações e com um pouco de desapego e até de humor. Em breve tudo isso vai se tornar uma segunda natureza. E quando o eu emocional repetidamente levanta a cabeça em alguma situação, você vai ver como acontece e vai ser capaz de recuar e encontrar uma posição neutra. Aumente o seu tempo de reação.
Esse poder vem através da prática e da repetição. Quando algum evento ou interação requer uma resposta, você deve treinar essa resposta para voltar atrás. Isso poderia significar fisicamente remover-se para um lugar onde você pode ficar sozinho e não sinta qualquer pressão para responder. O que pode significar também escrever uma mensagem irritado, mas não enviando. Você dorme por um dia ou dois, você não faz telefonemas ou comunica-se enquanto sente aquela emoção súbita, particularmente ressentimento. Se você está correndo para se comprometer com alguma pessoa, contratar ou ser contratado por elas, dar um passo atrás e dê-lhe um dia. Legal é quando as emoções abaixam. Quanto mais tempo você levar, o melhor, porque as perspectivas elas vêm com o tempo. Considere isso como um treinamento de resistência. Quanto mais você resistir a reagir, mais espaço mental você tem para reflexão real e mais forte sua mente se tornará. Aceite as pessoas com fatos. Interações com pessoas são as principais fontes de turbulência emocional. Mas não tem que ser assim. O problema é que estamos continuamente julgando as pessoas, desejando que fossem algo que elas não são. Nós queremos mudá-las. Nós queremos pensar e agir de uma certa maneira. Na maioria das vezes, a maneira como pensamos e agimos. E por que isso não é possível? Porque todo mundo é diferente. Nós somos continuamente frustrados e chateados. Em vez disso, veja as outras pessoas como fenômenos neutros, como cometas ou plantas. Eles simplesmente existem. Eles vêm em todas as variedades, tornando a vida rica e interessante. Trabalhar com o que eles te dão, em vez de resistir e tentar mudá-las. Entenda que as pessoas podem ser um jogo divertido, a resolução tipo um quebra-cabeça. Tudo faz parte de uma comédia humana. Sim, as pessoas são irracionais, mas você também é. Faço aqui o processo de você aceitar a natureza humana de forma mais radical possível. Isso vai acalmar você. Você vai se sentir ajudado por si mesmo e vai observar as pessoas de forma mais e observar as pessoas mais desapaixonadamente, compreendê-las em um nível mais profundo. Você vai parar de projetar suas próprias emoções para eles. Tudo isso lhe dará mais equilíbrio e calma, mais espaço mental para pensar. Estamos já no finalzinho. É certamente difícil fazer isso com os tipos de pesadelo que cruzam o nosso caminho. Os narcisistas furiosos, os agressores passivos e outros inflamadores. Eles permanecem em um teste contínuo à nossa racionalidade. Olhe para o escritor russo Anton Chekhov, uma das pessoas mais fervorosamente racionais que já viveu, como modelo para isso. Sua família era grande e pobre, seu pai um alcoólatra, bateu impiedosamente em todas as crianças, incluindo o jovem Chekhov. Chekhov tornou-se um médico e assumiu esse trabalho escrevendo uma carreira secundária. Ele aplicou a sua formação como médico ao processo de conhecer o ser humano. Seu objetivo é entender o que nos torna irracionais, infelizes e tão perigosos. Em suas histórias e peças, ele encontrou imensamente conteúdos terapêuticos para estar dentro dos seus personagens e fazer sentido até os piores tipos. Desta forma, ele poderia perdoar
qualquer um, até mesmo seu pai. Sua abordagem nesse caso foi imaginar que cada pessoa, não importa quão distorcida, tem uma razão para o que elas se tornaram, uma lógica que faz sentido para eles. À sua maneira, eles estão se esforçando para realizar algo, mas de forma irracional. Ao recuar e imaginar a sua história de dentro, Chekhov desmistificou os brutos e os agressores. Ele os cortou para o tamanho humano. Eles já não provaram ódio, mas sim pena. Você deve pensar mais como um escritor em se aproximar das pessoas com quem você irá lidar, até mesmo os piores tipos. Encontre equilíbrio ideal de pensamento e emoção. Nós não poderíamos divorciar as emoções do pensamento. Os dois são completamente entrelaçados. Não há, evidentemente, um fator dominante. Algumas pessoas mais claramente governadas por emoções e outras pelo pensamento. O que estamos procurando, então, é a proporção adequada, um equilíbrio, o que leva a um processo de agir de forma mais efetiva. Os antigos gregos tinham uma metáfora apropriada para isso: o cavaleiro e o cavalo. O cavalo é nossa natureza emocional, que nos impele continuamente a nos mover. Este cavalo tem tremenda energia e poder, mas sem um cavaleiro não pode ser guiado, é selvagem, sujeito a predadores e continuamente encabeçando em dificuldades. O cavaleiro é o nosso eu pensante. Através de treinamento e prática, segura as rédeas e guia o cavalo, transformando esta energia animal poderosa em algo produtivo. Aquele sem o outro é inútil. Sem o cavaleiro, nenhum movimento dirigido ou finalidade. Sem o cavalo, sem energia, sem nenhuma energia. Na maioria das pessoas, o cavalo domina e o cavaleiro é fraco. Em algumas pessoas, o piloto também é forte, segura as rédeas com muita força e tem medo até de, ocasionalmente, deixar o animal entrar em galope. O cavalo e o cavaleiro devem trabalhar juntos. Isso significa que considere você as suas emoções de antemão. Ou melhor, consideremos nossas ações de antemão. Nós trazemos tanto pensamento quanto possível a uma situação antes de tomarmos uma decisão. Mas, uma vez que nós decidimos o que fazer, soltar as rédeas e entrar em ação com ousadia, em um espírito de aventura, em vez de sermos escravos dessa energia, nós vamos canalizá-la. Essa é a essência da racionalidade. Como um exemplo deste ideal em ação, tente manter um perfeito equilíbrio entre o ceticismo, o cavaleiro, e curiosidade, o cavalo. Neste modo, você é cético sobre os seus próprios entusiasmos e também dos outros. Você não aceita o valor nominal, as explicações das pessoas e sua aplicação de provas. Você olha para os resultados de suas ações, não o que eles dizem sobre suas motivações. Mas, se você levar isso longe demais, sua mente fechar-se de ideias selvagens, de especulações emocionais, de curiosidade em si. Você quer manter a elasticidade do espírito que você tinha como criança, interessado em tudo, mantendo a necessidade intransigente de verificar e analisar por si mesmo todas as ideias e crenças. Os dois podem coexistir. É um equilíbrio que todos os gênios possuem. Agora, ame o racional. Ame o racional. É importante não ver o caminho para a racionalidade como algo doloroso e ascético. Na verdade, isso traz poderes que são imensamente satisfatórios e prazerosos, muito mais profundos que os prazeres mais maníacos que o mundo tem de oferecer. Você sentiu isso em sua própria vida quando ficou absorvido em um projeto, o tempo flow, e experimentou explosões ocasionais de excitação que fez
você fazer descobertas em um progresso no seu trabalho. E existem outros prazeres também. Ser capaz de domesticar o seu eu emocional leva a uma calma e clareza, em um estado de espírito em que você não é consumido por conflitos mesquinhos e considerações. Suas ações são mais eficazes, o que também leva a menos turbulência. Você tem a imensa satisfação de se dominar em um caminho profundo. Você tem mais espaço mental para ser criativo. Você sente mais em controle. Você se sente mais no controle. Sabendo de tudo isso, será mais fácil motivar-se para desenvolver esse poder. Nesse sentido, você está seguindo o caminho de Péricles. Ele imaginou a deusa Atena incorporando todos os poderes práticos da racionalidade. Ele adorou e amou essa deusa acima de todos os outros. Podemos não mais venerar a deusa como uma divindade, mas podemos apreciar em um nível profundo todos aqueles que promovem a racionalidade em seu próprio mundo. E podemos procurar internalizar o seu poder tanto como nos podemos. Agora uma frase do Nietzsche. Confie nos seus sentimentos, mas os sentimentos não são nada finais ou originais. Atrás dos sentimentos estão os julgamentos e avaliações que herdamos nos momentos de inclinações, de aversões. A inspiração nascida de um sentimento é neto de um julgamento, e muitas vezes um julgamento falso. E em qualquer evento não é o filho de sua preferência. Confiar nos sentimentos significa dar mais obediência ao seu avô e à sua avó, aos seus avós, do que para os deuses que estão em nós, nossa razão e nossa experiência. Fim do primeiro capítulo. Vamos então na sequência para o capítulo 2. Transforme o amor próprio em empatia, além do narcisismo. Em breve aqui no nosso canal. Lembrando de você não esquecer de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos para que eles tenham acesso. Um grande abraço, espero você na nossa próxima leitura.